Iremos dirigir a nossa entrevista através de perguntas disponibilizadas pelos professores e adicionando algumas a mais. O nosso podcast será conduzido pelo formato de áudio pela entrevistadora Rebeca Nalim e pela sua ilustre convidada Isabel Nalim, a sua avó. Nossa outra entrevistada não pôde estar presente, então faremos uma discussão mais aprofundada com a Isabel. O objetivo desse episódio é entender como a experiência dos mais velhos podem contribuir para um melhor entendimento do presente e pensar em como podemos usar essas vivências para a construção de um futuro melhor. A sabedoria dos anciãos é algo que deveria ser, em nossa sociedade ocidental e moderna, imprescindivelmente valorizado. Qual é o seu nome completo e onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, no dia 7 de março de 1957. Isabel Aparecida Nalim. Você pode contar um pouco sobre a sua infância? Como era a sua rotina? Foi muito melhor que a de hoje. Brincava muito, muito, meu bem, brincava muito. Eu não tinha irmã, então eu ficava brincando com os moleques da rua. Pulava corda, jogava bola, andava de bicicleta, tudo junto com os moleques. Eu era uma perfeita moleca, mas tudo saudável. E muito feliz. Aí quando vinha as primas no final de semana, eu ficava feliz, muito feliz, porque eu tinha as companhias delas. Essa foi a minha infância. O que você considera a maior vantagem e o maior desafio de envelhecer? A maior vantagem é a experiência da vida. A experiência da vida pode dar muitos exemplos para a família, para os meus familiares, para os meus filhos, para os meus netos. A minha experiência, para que a deles sejam bem melhor do que a minha. Como a sociedade trata as pessoas mais velhas hoje em comparação com o passado? O passado eu não sei falar, né? Mas porque no passado eu era criança. Mas hoje em dia, com várias doenças, tem jeito de qualquer jeito, né? Tem gente que trata bem, tem gente que não. Mas a maioria te respeita, me respeita. Isso que é o mais importante. Mas você acredita que no passado as crianças, por exemplo, elas tratavam os idosos com um pouco mais de respeito e autoridade ou não? Você não percebeu muita mudança? Sem dúvida. As crianças não respondiam, as crianças eram mais obedientes, podia ser mais travessos, mas era mais obediente, respeitavam. O que você... Bom, relacionando um pouco com essa última questão, né? O que você acha que os jovens de hoje poderiam aprender com a sua geração? Aprender a respeitar o próximo, sabe? Respeitar. Eu vejo assim, os alunos e os professores hoje não se entendem muito porque a geração está muito avançada, tão avançada que não vê as qualidades das pessoas que aprenderam da vida, da sociedade. Agora, falando um pouco mais sobre as mudanças na sociedade e na cultura. Quais são as características das novas gerações que foram mais impactadas pelo apelo ao consumo? A parte mais consumista da sociedade. Vou tentar explicar. O que eu me lembro, antigamente não se tinha supermercados, hipermercados, não tinha umas padarias enormes, uma em cada esquina, não tinha um bar em qualquer esquina. E, então se comia as coisas que ou se produzia ou que fazia. Não é que nem hoje, que você vai tá com vontade de comer alguma coisa diferente, você vai num restaurante, você vai numa lanchonete, você vai e traz as coisas para dentro de casa. Os de fora, né? Para dentro. Não é bom. Antigamente era melhor. Muito melhor, que as coisas eram mais feita mais natural. Era tudo mais natural. Que impacto isso tem na formação da identidade dessas pessoas? Na minha idade, isso foi bom. Que eu consegui passar isso para os meus filhos.
E se Deus me ajudar, vai continuar sendo meus netos. Mas o futuro só a Deus pertence, não sei. Moral e ética são conceitos bastante usados. Mas o que de fato eles significam para você? Significa muito. Vou dar um exemplo. Na minha infância, eu e meus primos, na rua, achamos um dinheirinho à toa, que eu não lembro o valor, nem o que dava para se comprar. Mas resolvemos comprar bala, foi o que deu. Devia ser pouca coisa. Foi em casa, mostrou para o meu avô que estava em casa. Meu avô fez a gente devolver as balas. Você acha que houve uma mudança na forma com que crianças veem figuras de autoridade, como os pais e os professores? Sem dúvida, bastante. Se bem que eu não sei, aí entra um pouco do medo. Na minha infância eu tinha medo de aprontar alguma coisa na sala de aula ou falar alguma coisa que a professora se ofendesse. A gente tinha medo de castigo, ia ter que chamar os pais. Hoje não. Hoje as pessoas se conversam. Muitas vezes... Há um diálogo maior. Há um diálogo, isso, tem um diálogo muito maior. As pessoas se conversam, se comunicam. E na minha infância, não. Há tempos atrás não tinha isso. Era tudo, muita coisa era escondido, era feio, não podia se falar, né? Então, era uma coisa muito fechada. Hoje não, é mais aberto em todas as conversas, em todos os assuntos. O sentimento de pertencimento dos jovens sempre esteve ligado ao consumo ou você acha que isso é algo recente? Eu não consegui ligar a pergunta. Vou reformular. O sentimento de pertencimento dos jovens Pertencimento. sempre esteve ligado ao consumo ou você acha que isso é algo recente? Não, eu acho que isso é mais coisas recentes. Porque antigamente os pais não tinham muito o que comprar, o que fazer. Tinha um limite de tudo. Então não tinha. Agora, hoje não. Hoje está tudo mais fácil. O que você pensa sobre as mensagens transmitidas pelos meios de comunicação hoje? E como elas impactam as famílias? Depende das coisas. Tem coisas que não vale a pena você assistir e exibir a cena ou fala dessas coisas, porque nem tudo é uma coisa boa. Nem tudo que se mostra é uma coisa boa. Acho que tem que ter um limite. Tudo tem um limite, né? Não sei te explicar. Não sei. Você acredita que a sociedade de hoje valoriza a sabedoria dos mais velhos? Por quê? 100%, mas 70% sim. Eu acredito sim que acredita na experiência do mais velho, bem mais velho, tem mais experiência de vida. Muito mais. Mas não é todos, não. Bom, agora indo para as reflexões finais. Se você pudesse dar um conselho para as novas gerações, qual seria? Pensar no futuro. Pensar nas suas responsabilidades do seu corpo, dos lugares que você vai, companhias que você não poderia ter, exigir mais de um amigo seu com respeito. Isso que eu daria, pensar no futuro, estudar mais, para trabalhar menos. E só estudando mesmo é que eles vão conseguir alguma coisa para o futuro.